Muito bem. 11h45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. 12 jogos na história, 2 vitórias apenas do Cruzeiro, 4 empates e 6 vitórias do Remo. A última vitória, o Jajá falou aí de 7 jogos, o tabu. Nos últimos 7 jogos foram 5 vitórias do Remo e 2 empates. E a última vitória, 10 de outubro de 79. O Cruzeiro fez 3-0 no Remo, no Mineirão. Era a Copa naquele ano, torneio nacional. E o Cruzeiro fez 3-0, então, 1979. Muito tempo. Pedra no sapato. Sobre o time, Léo Figueiredo, Alexandre Simões e amigos do Rádio Esportes. Eu acho que o Pessolano vem com estreia ou com estreias para este compromisso. Eu fico com a dúvida ali na zaga. Não sei se o Zé Ivaldo também veio para ser reserva nesse time do Cruzeiro. E se já começa, ou se vai o Wagner. Mas eu tô botando fé que o Jajá foi entrevistado ontem. Acho que ele começa ali no setor ofensivo. O que pode fazer então o Pessolano? Rafael Cabral, o goleiro, Rômulo, Oliveira, Zé Ivaldo ou Wagner e Rafael Santos. William Oliveira, Mitkov e João Paulo. Vagninho, Jajá e Rodolfo. Pode ser esse o time provável para encarar o Remo. É um time que ganha boas opções em relação aos últimos jogos, hein, Léo Figueiredo? Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. São boas opções para um jogo difícil. Acredito que o Pessolano tenha já uma equipe montada na cabeça dele, mas como você já ressaltou, talvez o mau tempo, pouco antes do jogo, 1 hora antes, quando sai a escalação, se tiver chovendo, se o gramado estiver muito pesado, ele possa repensar uma outra alternativa de ter um time mais forte fisicamente. E como é pedra no sapato, né, Samuel? Porque esse histórico que você trouxe aí de Cruzeiro e Remo, não é o Cruzeiro ruim dos últimos anos que perdeu para o Remo, não. Em princípio, inacreditável, né? Quase que inacreditável. Porque o Cruzeiro bom de todos os anos anteriores, né, a esses fatídicos últimos 2, 3 anos aí, também sempre teve muitas dificuldades jogando contra o Remo. Então é bom hoje ter muito pé no chão, encarar o jogo como tem que ser encarado, um mata-mata, com muita concentração no jogo, para não deixar o Remo crescer na partida. E o Milton estava lembrando aqui, Samuca, Felipe Gedós. Você lembra Gedós e Arrascaeta? E muitos falavam que o bom era o Gedós. Sim, no defensor. O Gedós marcou um golaço de falta contra o Cruzeiro. Na época, eu estava na TV Alterosa, lá no estádio Luiz Franzini, se não me engano, em Montevidéu. Um estádio muito acanhado e os dois jogavam. E sabe quem estava naquele elenco também? O Leonardo Paes, que veio pro Cruzeiro. Meio atacante, ele fazia parte daquele time. Fez até gol na semifinal contra o Atlético Nacional, se não me engano, na Libertadores daquele ano. O defensor teve uma campanha histórica. E o Martim Varini, que é auxiliar do Pessolano, ele também fazia parte daquele grupo, só que não jogou a Copa Libertadores e hoje está aqui no Cruzeiro. São as curiosidades do mundo da bola. Deve até ter um abraço do Felipe Gedós no Martim Varini hoje, neste encontro aqui em Belém. O Alexandre Simões, eu falei aí do histórico, o Remo e uma das coisas que a gente não consegue entender também. Copa do Brasil, milionária do jeito que é, e o VAR só nas oitavas de final. A partir das oitavas, hoje não tem VAR, tem Marcelo de Lima Henrique, que está hoje na Federação do Ceará, apitando. É muito experiente e ele comanda o jogo esta noite aqui no Baenão, hein, Simões? Pois é, Samuel, o histórico realmente é impressionante e eu acredito muito nisso, sabe? Jogador, treinador costuma dizer, escrita não entra em campo. Eu acho que há uma certa pressão, sim. E o Cruzeiro vai buscar a primeira vitória sobre o Remo em Belém. Em 5 jogos lá, nunca ganhou. Empatou 2 e perdeu 3. Então, quer dizer, é um adversário complicado para o Cruzeiro. E o Samuel colocou a questão do VAR, né? A gente está sempre batendo nessa tecla, até porque no caso do Cruzeiro é muito importante esse ponto financeiro. Mas são 3 milhões de reais em jogo
em cada confronto dessa terceira fase. E não pode gastar os 60 mil com o VAR? Exatamente. Isso é meio que inacreditável. E o Cruzeiro, nos 2 últimos anos, Simões, não chegou às oitavas. Não, ele caiu na terceira fase pro CRB em 2020, né, Samuel? Isso. E ano passado caiu para Juazeirense, ganhou de 1-0 no Mineirão, perdeu por 1-0, caiu nos pênaltis e o Felipe Conceição foi demitido no interior da Bahia, né? Exatamente. Então, o Conceição tirou um monte de gente, colocou a meninada, foi uma loucura aquele jogo. Ô Samuel, vamos parar de falar dessas coisas. O Cruzeiro caiu nas 2 últimas edições na terceira fase. O Cruzeiro não consegue ganhar do Remo em Belém. O Remo é uma pedra no sapato. Eu acho que isso também pode ter o efeito contrário se a terça-feira da redenção, Léo. Mas o Cruzeiro nunca foi do Ronaldo, Samuel. Então mudou. Olha o Samuel batendo na madeira. É isso aí, vamos ver. Mas eu acho também que vai ser um jogo difícil. Esta noite, aqui em Belém, Estádio Baenão.